no hospital, que ela está internada, e eu lendo a Bíblia fazendo meus estudos, Deus falou poderosamente comigo naquela noite, e eu acredito que Ele deu uma palavra para você nesse dia. A palavra do Senhor diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmão, essa passagem, muito conhecida, você provavelmente já ouviu ela antes, nos traz um ensinamento muito grande, porque aqui Marcos está narrando o encontro de Jesus com aquele jovem rico. O interessante é que o jovem vem até Jesus com uma dúvida, com uma questão. Mas sabe o que é interessante aqui? Que o jovem não foi buscar Jesus porque ele queria uma resposta. O jovem foi buscar Jesus porque ele queria uma afirmação. E esse muitas vezes é o problema nosso, irmão, porque muitas vezes nós oramos a Deus, nós buscamos, nós jejuamos, mas muitas vezes nós não estamos buscando uma resposta de Deus. Muitas vezes o que a gente está buscando é uma afirmação de Deus. Irmão, quando você está buscando uma afirmação e não uma resposta, pode ter certeza de uma coisa: você vai se frustrar. Porque sabe o que eu acho interessante aqui? Que o jovem rico, ele acreditava que ele poderia alcançar o reino dos céus pelo seu próprio mérito. Ele acreditava que ele ia conquistar o reino dos céus pela obediência. É interessante que ele chega a Jesus o chamando de bom mestre, mas aqui Jesus já deixa bem claro: ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O que Jesus está dizendo aqui, irmão, é que por mais que você tente se esforçar, você não vai alcançar o padrão sozinho. O ser humano não pode alcançar a salvação pelo mérito, porque não é mérito, é graça, é pelo que Jesus fez por nós. Mas sabe o que é interessante? Que após Jesus responder isso ao jovem, e depois falar dos mandamentos, o jovem provavelmente estava se sentindo bem, porque ele falou assim: tudo isso já tenho guardado desde a minha juventude. Talvez no subconsciente daquele jovem ele tenha pensado: bom, eu cumpri a lei, logo eu estou salvo. O que aquele jovem na verdade queria que fosse a resposta de Jesus é que Jesus passasse a mão na cabeça dele e falasse para ele que ele já estava salvo, porque ele era um bom homem. Irmão, hoje eu tenho uma coisa pesada para te falar, porque aquele homem foi buscar Jesus esperando a resposta que ele queria, mas Deus nem sempre vai te dar a resposta que você quer ouvir. Às vezes a resposta de Deus não vai ser o que você quer. E sabe o que eu acho interessante? Que Jesus já sabia a intenção daquele jovem, mas a palavra vai falar que Jesus olhou para aquele jovem com amor e então o confrontou. Irmão, muitas vezes a forma de Deus demonstrar amor por você não vai ser por meio de uma bênção, não vai ser por meio de um milagre, não vai ser inflamando o seu ego. Muitas vezes a forma de Deus demonstrar amor por você é te confrontando, é mostrando no que você está errando. E aquele jovem que achava que estava cumprindo a lei tinha um pecado oculto, um pecado que nem ele mesmo tinha percebido, porque o pecado daquele jovem era a idolatria, porque aquele jovem não havia percebido, mas ele tinha feito do dinheiro o seu senhor. Ele tinha colocado o dinheiro
acima de Deus. E é interessante, irmão, porque Jesus vai confrontar. E aquele homem, aquele jovem, depois de ser confrontado, ele vai se escandalizar, porque ele não vai aceitar o que Jesus está falando. Irmão, talvez hoje Deus já esteja te confrontando nesse momento, e talvez você não queira ouvir o que Ele está falando, porque quando Deus confronta, dói. Quando Deus confronta, machuca. Mas se Deus confronta é porque Ele te ama, porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então, irmão, se Deus está te mostrando algo nessa noite, é porque Ele quer que você mude. E, irmão, talvez essa seja a resposta da sua oração, seja a resposta que você está precisando ouvir da parte do Senhor. Mas hoje você tem uma escolha a fazer. Você pode reagir como jovem rico e pode escolher o seu Senhor, que não precisa necessariamente ser o dinheiro, pode ser um hábito, pode ser um ambiente, pode ser um amigo, pode ser pessoas, relacionamentos, pecado, pode ser qualquer coisa que toma o lugar de Deus como o primeiro e único na sua vida. Ou vocês podem escolher o Senhor como o seu Senhor e seguir o que Ele quer para você. Eu pergunto a você, irmão, nessa noite você quer uma resposta ou você quer uma afirmação? Porque talvez a restauração que você queira só vai acontecer através da resposta que você não quer ouvir. Que as palmas exaltam o nome do Senhor. Amém.